Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Eu estive dentro da instituição por mais de 30 anos. Conheço os bastidores dessa instituição. E esse vídeo eu queria gravar e direcionar esse vídeo aos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sei que eles estão fazendo de tudo para que os pastores, os jovens, os evangelistas, os obreiros não assistam os nossos vídeos. Mas você que tem um familiar que é pastor, ou você é amigo de um pastor, ou de alguém que deseja ser pastor nessa instituição, faça chegar esse vídeo a esse pastor. Deixa-me falar para você como que é a vida de um pastor na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. O pastor, ele começa na instituição muito novo. Normalmente só pode ser pastor até 25 anos. Ou seja, se ele tiver mais de 25 anos, ele não pode ser pastor, não pode entrar no quadro de pastores da instituição. Então, normalmente, são jovens que são recrutados. Jovens de 16 anos, 17, 18. E esses jovens, eles são recrutados e eles então são levados para uma catedral, para uma sede, e ali eles são tratados maltratados, essa é a grande verdade. Ficam apenas abrindo e fechando a igreja, tomando conta da igreja, porque o Bispo Macedo não quer pagar vigias, então ele tem esses garotos, os auxiliares, que ficam colando envelopes, que ficam fazendo trabalhos no almoxerifado da catedral, carregando caixas de livros. Só pode casar quando ele atinge a idade de 23 anos, e mesmo assim só pode casar com obreira, e também só se a instituição chegar à conclusão que ele cresce financeiramente, ele tem que dar resultados financeiros, além do que ele tem que fazer a vasectomia. Além do mais, ele não pode ter nada. Ele não pode ter uma casa, ele não pode continuar os estudos, ele não pode ter uma profissão, ter um dinheiro guardado, nada. E ainda assina uma série de documentos. Quando ele entra, ele assina documentos de que ele não tem nenhum vínculo empregatício com a instituição, embora ele viva 24 horas para a instituição. Ele assina também um termo de confidencialidade, ou seja, ele não pode falar de nada que ele vê dentro da instituição. É claro que esses documentos, eles não valem de nada. Mas para os jovens ficam receosos
quando assinam um documento, reconhecem firma desse documento, eles ficam receosos. O pastor, ele não pode escolher qual lugar que ele fica. Se ele é mandado para outro estado, para outro país, ele tem que ir. E assina também um termo de que se ele morrer naquele lugar, ele vai ser enterrado ali. O corpo dele não vai ser transladado para junto da sua família, para a família velar o corpo ou para fazer o enterro. E se ele ficar 20 anos na instituição, e se por algum motivo ele sair, pedir para sair, ou cometer um erro, então ele sai sem direito a nada. Absolutamente nada. Essa é a vida de um pastor, né? Resumindo aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Mas isso não acontece, por exemplo, com a família do Bispo Macedo. Eu tenho aqui alguns e-mails e eu vou ler para você alguns e-mails. Então, vamos lá. E os pastores, eles vão entender o que eu estou falando. Oi, bispo. Desculpe meu anonimato. Eu mesmo me sinto covarde, pois sei que é preciso fazer algo, mas tenho medo. Eles são muito poderosos e podem prejudicar pessoas. Eu mesmo já vi isso. Sobre o sobrinho do Bispo Macedo, ele tem uma empresa de carros chamada Prisla, sobrinho do Bispo Macedo. E aqui está falando do sobrinho do Bispo Macedo, filho do Celso Macedo. Tá? Celso Macedo, que é irmão do Bispo Macedo. Então, falando de um dos filhos do Celso Macedo, né? Então, ele tem uma empresa chamada Prisla. A principal cliente é a Record. E agora eles abriram uma produtora, a New Vision, que é do link que enviei antes para você. Então, me enviou um link. As pessoas dizem que eles querem aproveitar a terceirização que a Record está fazendo. Vão usar a empresa do rapaz para pagar menos aos funcionários. A Record sempre usou uma forma errada de contratação. Sempre contratou as pessoas por PJ, ou seja, pessoa jurídica, para não ter que contratar e economizar. E economizar com os direitos. Assim, a pessoa é contratada como prestadora de serviço e não como funcionário. Mas acontece que com o tempo levou muitos processos e todos eles perdeu, porque configurou vínculo. Então começaram a terceirizar, que é o que acontece com quase todos os programas hoje. Mas acontece que ainda é proibido, porque a lei diz que uma empresa não pode terceirizar atividade fim. E a atividade da televisão, e a atividade da televisão também é produzir. Mas é mais difícil da Record ser processada usando uma produtora como as que estão usando hoje. As condições de trabalho depois das produtoras ficou muito pior. Muita gente foi demitida e depois contratada por outra, contratada por produtora com salários menores, ou com o mesmo salário, mas sem carteira assinada, e sem direito nenhum. Em alguns casos, nem transporte e alimentação. Tem gente que quase paga para trabalhar, mas com a crise acaba se sujeitando. Então, vem falando da Record, fala também aqui do PRB, né? E tem outros e-mails
né? Tem outros e-mails aqui, mas o que eu queria chamar a sua atenção é porque esse filho aqui do Celso Macedo é o Bruno. O Bruno, filho do Celso Macedo. Então, além da New Vision, também é dono da Prisla. O Bispo Macedo tem um irmão, esse irmão dele, Celso Macedo. Tem um filho chamado Bruno, sobrinho do Bispo Macedo, que tem essas empresas que prestam serviço para a Record. Tem um outro filho do Celso Macedo, que é o Celso Júnior, aquele que está em Santa Catarina, bispo, aquele que chamou as obreiras, a obreira de gorda, né? Aquele que no áudio chama a obreira de gorda. Muito bem. Você pastor que está agora assistindo esse vídeo. Veja só, se você for no site consultasócio.com, o nome do site é esse, consultasócio.com. Você colocar lá o nome Celso Macedo Bezerra, Celso Macedo Bezerra, irmão do Bispo Macedo, você vai encontrar no nome dele as seguintes empresas: Água e Refrigerante Menorá LTDA. Sabe aquela água que a igreja ela distribui, que todos têm que beber dessa água? Então, essa empresa que fornece essa água é do Celso Macedo, do irmão do Bispo Macedo, né? Então, aquela água, né, que todas as empresas, todas as igrejas, elas têm que comprar essa água, a água Menorá, a empresa é do Celso Macedo, irmão do Bispo Macedo. Então eu pergunto para você, pastor, você tem direito a ter alguma coisa no seu nome? E às vezes eles ainda vasculham as coisas que estão nos nomes dos seus familiares. Não para por aí não. Não para por aí não. Se você for lá, aí você vai encontrar também uma empresa chamada CBP, Transporte Rodoviário e Locadora LTDA. Você lembra daquelas caravanas para o Templo de Salomão, os ônibus? Essa empresa de ônibus que fazia a locação dos ônibus também do Celso Macedo. Por isso, pastor, você tinha que alugar os ônibus, você tinha que levar as pessoas, e às vezes você ia fazer um orçamento numa empresa de ônibus, numa outra empresa, e o preço era bem mais baixo e você tinha que pagar mais caro, porque a empresa é do irmão do Bispo Macedo. Não para por aí não. Então, vamos lá. Então, além dessa empresa da água, Menorá, dos transportes, né, os ônibus, também tem aqui uma outra, Souvenirs do Templo, LTDA. Então, aqueles souvenirs que vendem ali no Templo de Salomão, a empresa é do irmão do Bispo Macedo. Sem falar no Crivella, no prefeito do Rio de Janeiro, que queria colocar o seu filho lá como secretário, né, na prefeitura, e foi barrado pela justiça, e ainda alegou que o filho estudou, se formou em universidade nos Estados Unidos, filho que tem um patrimônio milionário. Coloca o nome dele, o Marcelo, e você vai ver várias empresas, né,
também no nome dele. Mas você, pastor, você não pode ter nada. Você é simplesmente um arrecadador de dinheiro. Você é um arrecadador de dinheiro. Para que as empresas, elas funcionem. Então, você, pastor, você, esposa de pastor, veja, nós não estamos contra vocês. Pelo contrário. Nós queremos que não aconteça com você o que aconteceu conosco. O que aconteceu conosco. Vocês estão sendo usados pela cúpula dessa instituição. O Bispo Macedo, ele está fazendo hoje tudo aquilo que ele criticou, por exemplo, a Igreja Católica de fazer. Você veja as construções dos templos, gastando milhões para os templos ficarem vazios e se tornarem mais um ponto turístico do que um lugar realmente para as pessoas buscarem a Deus. Pastor, esposa de pastor, quanto mais tempo você ficar nessa instituição, mais preso você vai ficar. E mais difícil vai ser para você sair. Você jovem, não caia nessa. Não caia nessa, jovem. Procure estudar. Procure se formar. Procure ter uma profissão. Porque isso não impede você de fazer a obra. Mas não seja um escravo dessa instituição. Eu gostaria que você fizesse chegar esse vídeo aos pastores, aos jovens, aos obreiros, às obreiras, às esposas dos pastores. Que você baixasse o vídeo, você que sabe como baixar o vídeo para o WhatsApp, né? Baixa o vídeo, envia pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Divulgue, porque eu tenho certeza que muitos jovens serão poupados se você divulgar esse vídeo no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em outras redes sociais que você tiver, tá bom? E nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.